Eu nomeei essa mensagem, irmãos, de recebendo projetos de Deus. E nós vamos partir daí desse livro, dessa história do rei Davi. Amém? O texto diz assim, é 2 Samuel, capítulo 7. Estou vendo aqui que é 1 Samuel. Nós vamos ler todos na mesma versão. Minha versão é a Nova Almeida atualizada. Está um pouco diferente para nós ligarmos. 2 Samuel. Glória a Deus. Amém? 2 Samuel, capítulo 7. Quem não? Glória. A irmã consegue colocar, eu vou querer usar de lá. Mas vamos ler. Diz assim: E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra em uma tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Aí os irmãos pulam lá para o versículo 19, para o versículo 11. Desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel, eu darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Versículo 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido ao Teu servo este bem. Queira agora abençoar a casa de Teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti, pois Tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a Tua bênção a casa do Teu servo será abençoada para sempre. Os irmãos podem tomar seus assentos. É comum que quando chegamos, meus irmãos, a essa época do ano, no final de ano, nós elaboramos projetos, nós elaboramos sonhos, nós colocamos na ponta da caneta alguns objetivos e alguns projetos, que são projetos genuinamente bons, que são objetivos pelos quais Deus se agrada. Mas muitos de nós, à medida que vamos caminhando durante o ano que vai se iniciar, nós temos a tendência de parar no meio do caminho. É como aquele povo que fala assim: no próximo ano eu quero fazer um jejum, eu quero orar mais, eu quero me consagrar mais. Mas à medida que as lutas vão chegando e as batalhas vão se intensificando, existe a tendência de irmos desanimando. Mas nós não podemos deixar que as ocasiões de perturbação, que as ocasiões de dificuldade nos impeçam de alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas. Uma coisa você tem que ter em mente: o que Deus tem para mim e para você é o melhor, irmãos, e é sempre o melhor. Ainda que diante de uma enfermidade, o que Deus tem para nós é o melhor, porque o melhor é glorificar e exaltar ao nome dele. Aleluia. Já entrando na mensagem, o primeiro ponto que eu quero destacar dessa mensagem é que você precisa projetar. Você projeta, você sonha, são perguntas sobre as quais a humanidade caminha. Nós precisamos andar, irmãos, debaixo de objetivos, andar debaixo, irmãos, de projetos e expectativas que nós temos, uma vez que quem não sonha já morreu. Quem não sonha estagnou, parou no meio do caminho, parou de conquistar. Veja que o texto começa dizendo, o versículo 1: E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, Davi tinha uma casa e a sua casa já estava edificada, porque o Senhor havia lhe dado descanso. Irmãos, são nas ocasiões de paz em que nós temos que sonhar. Nós não podemos deixar para sonhar
paz. Veja que Davi, ele está no seu descanso. Deus havia dado descanso a ele, mas Davi tem no seu coração um objetivo. Davi tem no seu coração um projeto, um sonho. E aqui, meus irmãos, Davi está projetando, mas Davi está projetando em tempos de paz. Davi está sonhando num tempo de paz. E nós precisamos, irmãos, buscar no tempo de paz, acreditar no tempo de paz. Deus quer que cada um de nós tenha sonhos altos, objetivos que glorificam o nome dele de uma maneira gloriosa. Não é pecado, irmãos, sonhar em ter uma boa casa, sonhar em ter um bom carro, sonhar em ter um bom emprego, sonhar, irmãos, em ter uma igreja ornamentada, uma igreja organizada. Deus não quer que nós fiquemos estagnados, Ele quer que nós tenhamos sonhos. E na nossa caminhada, irmãos, de sonhos, de projetos, nós precisamos nos cercar de pessoas que também sonham. Pessoas que não sonham são assassinos de sonhos. Você quer descobrir se alguém é seu amigo, se alguém se importa com você mesmo? Conta para ele uma decepção que você teve e olha bem nos olhos dele para ver essa. Logo em seguida, para confirmar o que você tem em mente, conte para ele uma bênção, alguma coisa que Deus realizou com você e olhe bem para ele. Se ele se alegrou muito mais com a sua decepção do que com a sua realização, essa pessoa não é seu amigo. Davi se cerca então de amigos. Veja que no verso de número 2, o rei disse ao profeta Natan. Natan era o profeta que havia substituído Samuel na ordem necessária dos profetas, e era alguém que estava muito próximo do rei. Assim como Samuel era próximo de Saul, Natan é próximo de Davi. E Natan não é só profeta, ele é amigo de Davi. Cerque-se de amigos, cerque-se de pessoas que acreditam. Veja o que Davi diz a Natan: eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. A arca da aliança simbolizava a presença do Deus vivo no meio do seu povo. A arca feita com um material especial de cedro, recoberta de ouro, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Davi está preocupado aonde a presença de Deus se encontra. Davi tem uma preocupação e ele se achega a um amigo, e esse amigo é Natan. Veja no versículo 3 o que Natan diz para Davi. Natan não está aqui sendo usado por Deus, mas como um amigo está falando para o rei assim, ó, versículo 3: vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Era nítido Natan, pela convivência que tinha com Davi, um homem segundo o coração de Deus que Davi era. Natan aferia de perto a intimidade de Davi com Deus. É por isso que Natan vira para ele e fala: vai e faça tudo que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você. Veja, irmãos, que é um objetivo nobre. Veja que é um objetivo que glorifica a Deus. Veja que é um objetivo que traz glória para o nome de Deus. Mas nem sempre projetos nossos que glorificam a Deus, trazem glória para o nome de Deus, são projetos de Deus para nossas vidas. Versículo 4: você projeta, você recebe. Olha aqui no versículo 4, irmãos, a palavra diz: porém naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natan dizendo. Natan, como amigo de Davi, alguém próximo de Davi, acredita no sonho de Davi e sonha com Davi. Não, Davi, vamos fazer, o projeto é de Deus, glorifica a Deus. Mas naquela noite Deus trouxe uma palavra a Natan. Quando nós nos dispomos a sonhar e a projetar, meus irmãos, é importantíssimo e imprescindível que nós estejamos debaixo da presença do Senhor para ouvir o direcionamento de Deus para nossas vidas nesse tempo. Porque nem sempre o projeto que nós temos é o projeto de Deus. Tem ocasiões, irmãos, em que nós temos um sonho grande, um sonho que traz glória para o nome de Deus, que é real, é bendito, é bom, irmãos, mas não está na agenda de Deus para as nossas vidas.
E existe na atualidade uma dificuldade muito grande das pessoas lidarem com o não de Deus, para lidarem com a resposta negativa do Senhor. Quando Deus tem um projeto, irmãos, maior do que o meu sonho, eu preciso abrir mão dos meus objetivos para viver a vontade de Deus. Deus tinha outro projeto para Davi. Veja que o texto nos diz, no versículo 5: vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo para mim de cedro? A palavra de Deus é muito clara. Não estava na agenda de Deus um projeto dessa magnitude que Davi tinha em mente. Irmãos, tem ocasiões, eu quero frisar bastante isso, que nós temos objetivos, projetos que glorificam a Deus, são lindos, são maravilhosos, mas se não estiverem na agenda de Deus, eles não vão para frente. Deus tinha outro projeto. Uma vez que Deus tem um chamado na minha e na sua vida, assim como Ele tinha na vida de Davi, o versículo 8 diz: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os inimigos diante de você. Veja que Deus está falando para Davi: ó Davi, esse projeto seu, ele é bom, ele é muito bonito, mas Davi, eu tenho um chamado na sua vida que é superior a esse projeto, Davi. Davi, eu te chamei de trás das malhadas para frente do meu povo. Davi, eu tenho um projeto maior. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus projetos não são os seus projetos, mais altos são os meus pensamentos do que os seus pensamentos, Davi. Davi, mais altos são os meus caminhos. Ei, meus irmãos, Deus tem um chamado para mim e para você nesse tempo, e nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus nesse tempo. É um tempo profético, é um tempo que a igreja enfrenta uma luta, irmãos. A maioria das igrejas estão passando por um balançar, o vento está soprando, frutos têm caído, irmãos, as árvores têm perdido as folhas, mas Deus está chamando o seu povo para nesse tempo depositar a sua confiança nele. Você projeta, mas você recebe o que Deus tem para você, meus irmãos. Você recebe o que Deus tem planejado para você. Quando nós rejeitamos o que Deus tem planejado para nós, nós incorremos em duas coisas. A primeira coisa é viver debaixo de uma vida seca e de não realização. E a segunda coisa é projetos frustrados, sonhos inacabados. Toda vez que alguém sai debaixo da direção de Deus, irmãos, para andar fora da presença de Deus, esta pessoa deixa de realizar sonhos. Veja que o que Deus tem preparado para Davi é algo excelente. O texto continua nos dizendo: preparei um lugar para o meu povo de Israel, plantei para que habite em seu lugar e não seja jamais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo. E lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que o Senhor fará uma casa para você. Davi tinha uma casa edificada. O texto nos diz no versículo 1 que eles já moravam no seu palácio. Como assim Deus queria construir uma casa para Davi? Como assim Deus queria fazer um lar para Davi? Davi já não estava com a sua casa pronta? Deus tem para mim e para você uma casa, irmãos, preparada, um lugar, uma morada preparada para nós antes da fundação do mundo. É interessante, irmãos, que às vezes nós temos um projeto para Deus. Davi queria construir uma casa para Deus,
mas é Deus quem vai construir uma casa para Davi. E a casa aqui no sentido, irmãos, é de continuidade de um projeto que Deus tem. Irmão Everton, que projeto é esse? Deus, quando fala aqui, o Senhor também me faz saber que o Senhor fará uma casa para você. Ele está falando de continuidade. Viriam outros descendentes a partir de Davi, a partir da sua raiz, que seria a linhagem do Messias. Irmãos, todas as vezes em que Deus tem algo na nossa vida, é superior aos nossos sonhos, é superior ao nosso projeto e vai mais longe do que a gente imagina. O Senhor também me faz saber. O Senhor fará uma casa para você. Davi talvez morasse num palácio, mas não sabia o que era desfrutar de um ambiente familiar. As suas muitas esposas e os seus muitos filhos talvez lhe davam muito trabalho, talvez ele não tinha muitas alegrias em seu lar, mas o Senhor o fazia saber que o Senhor faria para ele uma casa, e uma casa permanente. Veja que a reação de Davi, irmãos, ele havia projetado algo, mas esse algo que era fazer a casa do Senhor não estava na agenda de Deus para aquela ocasião. Mas Davi recebe de Deus uma outra direção, um outro direcionamento, e Davi então agradece. Dos versículos 18 até o 28, Davi se põe a agradecer. Tem 3 atitudes que nós temos que ter, meus irmãos, diante da possibilidade de receber a bênção de Deus. Primeiro é humildade para receber. Nós nada merecemos, irmãos, da parte de Deus, mas talvez alguns vão falar, não é, mas eu busco nas madrugadas, eu mereço. Nossa, é mais do que a obrigação de Deus me dar, irmãos. Não é. O Deus que é infinitamente superior e maior e grandioso, irmãos, toda a glória é do Senhor e Ele não partilha da sua glória com ninguém. Nós temos que ter humildade para receber de Deus. Segunda coisa, nós precisamos ser humildes para confiar no que Deus falou. Quantas vezes, irmãos, tem pessoas que recebem algo de Deus e na hora de agradecer elas fazem, porque o Senhor vai ter que fazer, mesmo eu estando com a vida toda atrapalhada, é obrigação dele fazer. Deus não faz. Se não houver, irmãos, no nosso interior um querer, um desejo de se alinhar à vontade de Deus e confiar na promessa de Deus, nada vai acontecer. Terceira coisa, nós temos que ser humildes para glorificar a Deus. Você já viu aquele tipo de gente que pega o microfone, vai contar o testemunho e fala assim, irmãos, Deus tinha me prometido uma bênção aí no passado, mas se eu não tivesse buscado, irmãos, nada teria acontecido. E graças a Deus, né, irmãos, como eu sou maravilhoso, como eu sou lindo, como eu sou abençoado, Deus preferiu me dar, irmãos. Nós não podemos ter esse tipo de reação. Nós precisamos ser humildes e reconhecer a nossa posição, ainda que inferior, ainda que pequeno, ainda que falho. Graças eu dou ao Senhor, porque Deus que dá é o Deus que também toma, e louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você projeta, você recebe, mas você também agradece, irmãos. Davi agradece ao Senhor. Olha no versículo 18 que ele diz, então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, ele começa uma oração dizendo assim, quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que tenhas trazido até aqui? E como isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isto é instrução para toda a humanidade. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces o bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer o teu servo. Porquanto grandioso és tu, ó Senhor, porque não há ninguém, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido,
Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste para o teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo. Veja o coração de Davi se derramando em oração, em agradecimento. Não tem nenhuma prepotência daquele que foi o maior rei, irmãos, que já pisou sobre essa terra no tempo do Antigo Testamento. Não há nenhuma prepotência dele dizer: mas afinal de contas eu matei Golias, né? O Senhor fez mais do que a sua obrigação. Nós não vemos nenhuma atitude de Davi nesse sentido, mas nós vemos um coração humilde, orando, agradecendo ao Senhor. Versículo 26, Davi continua: seja para sempre engrandecido o teu nome, que se diga: o Senhor Deus dos exércitos sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus de Israel, fizeste o teu servo essa revelação: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu mesmo és o Deus, e as tuas palavras são verdades. Tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Diante das promessas de Deus, nós precisamos ter uma atitude, irmãos. E que atitude é essa, irmão Everton? É a atitude de permanecer diante da presença do Senhor, é de perseverar diante do Senhor. Vocês conhecem, e eu também conheço, quantas pessoas, quando receberam aquilo que estavam projetando, caíram na fé, desanimaram, se perderam, apostataram, e hoje estão a quilômetros de distância da presença de Deus. Não deixe que a bênção de Deus, que Deus tem para você, se torne uma maldição na sua vida, que te afasta de Deus. Não queira objetivos, sonhos e projetos que, em vez de te aproximar de Deus Pai, te afastem dele. Davi poderia muito bem ensoberbecer o seu coração, se afastar de Deus, mas não, Davi se humilha, ele vai em humildade ao Senhor, irmãos. Agradeça ao Senhor, tenha um coração humilde. Eu finalizo essa mensagem dizendo: tenha objetivos. Irmãos, todos nós precisamos ter um objetivo de conquista, algo traçado, metas, irmãos, a serem realizadas. Você não precisa se matar por essas metas, mas você precisa, em humildade, estar diante de Deus em oração, para ver essas metas realizadas. Antes de eu conhecer a Ludmila, desde pequeno eu tinha alguns objetivos muito simples, coisa de criança. O meu objetivo era me formar, o meu segundo objetivo era me casar, e o meu terceiro objetivo era ter uma casa. Irmãos, eu havia sonhado e havia tido esses projetos depois que eu conheci o Senhor em 2012. Esses projetos se tornaram os meus objetivos, as minhas metas, e Deus permitiu que eu realizasse eles, cada um ao seu tempo. Primeiro minha faculdade, depois a minha casinha, depois o meu casamento, que eu glorifico muito a Deus. Foi Deus que me deu, foi Deus que fez pela minha vida coisas extraordinárias nessa área. Mas eu tinha objetivos. Quando eu me vi casado, com casa própria, tudo ali estabelecido, irmãos, eu tracei novas metas. Eu falei para o Ludmila: amor, nós precisamos comprar um carro, nós precisamos estruturar metas e objetivos para o nosso futuro. Irmãos, eu tracei essas metas. Muita gente ria na minha cara quando, antes de comprar a casa, eu falava assim: eu vou comprar uma casa, e eu tenho 20 mil reais. E as pessoas falavam: Everton, você não vai achar nem lote aqui em Pameri, você não vai achar, você não vai conseguir. A única que ficou do meu lado para crer foi a família, né? Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, a Ludmila com o pé lá cá. Ninguém mais acreditava. Mas Deus, irmãos, na sua infinita bondade e misericórdia,
o Senhor fez com que se tornasse possível. O nosso Deus é o Deus, irmãos, que realiza sonhos, que realiza projetos e objetivos que estão, irmãos, debaixo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Tem muitos irmãos aqui, eu sei que você sonhou, você projetou, e hoje você tem a sua família construída, você tem a sua casa, você tem o seu lar, você tem o seu carro, você tem o seu trabalho, mas nós precisamos de mais metas, para que a glória, irmãos, não venha para o nosso nome, mas para o nome de Deus. Então a primeira lição que nós temos nesse texto é: tenha objetivos. Saiba que eu e você caminhamos debaixo de uma promessa. Ninguém aqui, irmãos, ou se porventura tiver, caminha fora da promessa. E que promessa é essa? A promessa de entrar, irmãos, pelos portões celestiais, de ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, ao reino que nos tenho preparado desde a fundação do mundo. Você caminha debaixo dessa promessa. E por último, a realização. Mas a nossa vida, tudo tem etapas. E quando a gente pula etapas, nós frustramos os projetos. Por exemplo, a gente conhece uma família que eles têm muitos objetivos ao mesmo tempo. E às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, a pessoa não para pensar. Tem gente que tem o objetivo e fala assim: Weber, eu quero comprar um carro. Aí a pessoa sai comprando moto, bicicleta, helicóptero, fazenda, coisa, e o carro vai ficando de lado. Quando, irmãos, nós temos um objetivo, clame a Deus por esse objetivo. Não saia debaixo desse objetivo. Busque a Deus até receber dele o direcionamento. Não tenha, irmãos, medo de sonhar diante de Deus, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que ainda realiza sonhos. Se Ele é o maior destruidor de sonhos, tem um livro publicado interessante, Deus, o maior destruidor de sonhos, e Ele destrói sonhos para cumprir a vontade dEle. Isso é uma realidade, mas o nosso Deus ainda tem prazer em realizar sonhos. Talvez você entrou aqui hoje com um projeto, com um objetivo, falando assim: ô Senhor, eu quero pregar o Teu Evangelho, anunciar a Cristo. E talvez o que Deus tem para você é o seguinte: olha, meu filho, eu te chamo hoje para uma conversa sincera, porque quem vai falar do Evangelho para você sou eu. A mesma semelhança de Davi. Davi já tinha uma casa, e o Senhor falou: sou eu que vou edificar uma casa para você, Davi. Tem sonho meu e seu, que nós estamos sonhando ele num aspecto para Deus, mas é Deus que quer realizar aí na nossa vida um lar de paz, alegria e harmonia. Vamos ficar de pé, que eu não vou passar do horário. Eu quero orar pela sua vida, que você receba essa palavra no seu coração, que você sonhe, que você tenha objetivos, mas que acima de tudo você tenha a coragem de dobrar os seus joelhos e falar como Jesus falou naquela oração: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas antes que seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia. Que a sua oração possa ser essa: Senhor, que a sua vontade, a tua vontade, seja feita aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Curve a sua cabeça e ore juntamente comigo. Deus, os nossos projetos, os nossos sonhos estão diante de Ti. Nós temos planejado, nós temos projetado, e tudo isso nós queremos fazer para a glória e honra do Teu nome. Mas livra-nos, meu Deus, de andar fora da Tua direção, fora daquilo que é o Teu projeto para as nossas vidas. Davi tinha um objetivo, Senhor, esse objetivo era bom, era real, era para o momento, mas o Senhor não queria isso. O Senhor tinha um projeto, era para Davi, de edificar para ele uma descendência, de edificar para ele uma casa permanente. Pai, em nome de Jesus eu te peço, edifica, põe a nossa casa em permanência, traz constância para as nossas vidas, que possamos ver o cumprimento dos sonhos e objetivos nossos debaixo da Tua presença. Deus, em nome de Jesus eu oro,
e te agradeço